como é que eu estou fazendo nessa venda? Vejam só. Documentação reunida, eu me disponibilizei junto ao comprador a realizar todo o trabalho dessa parte, esse acompanhamento de despachante junto a correspondente bancário, prefeitura, cartório, para cuidar de tudo. E por uma questão de segurança, o que eu vou fazer? Eu reuni toda a documentação, estou produzindo o contrato, ao mesmo tempo eu já vou mandar essa documentação para a correspondente bancária. Porque em 24, 48 horas a gente tem a resposta sobre a aprovação do crédito do comprador. E aí, a gente sabendo que o crédito do comprador está aprovado, você já faz o contrato de compra e venda, ele já está pronto aqui na verdade, e já procede às devidas assinaturas, sabendo que o crédito do comprador está aprovado. Então, a dica muito importante é que você está botando no contrato que a responsabilidade é do comprador, ele tem que solicitar, ele tem que viabilizar, mas você como profissional já ofereceu esse serviço ao comprador, busca oferecer e tenta realmente fazer com que ele aceite, para que seja dada maior segurança e transparência ao negócio. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo o contrato, mas você já pegou essa documentação e já está em contato com o correspondente bancário para contrato e aprovação de crédito acontecer ao mesmo tempo, tá? Para não correr o risco de você fazer o contrato, o cidadão pagar o sinal e, poxa, o crédito dele foi negado. Então, assim, situação chata, a gente não quer isso, a gente quer fazer que dê certo. Então, faz o contrato, mas já manda a documentação para o correspondente. Se dentro de um caso como esse, semelhante a esse, faça isso, porque você já trabalha com um contrato sabendo que o crédito está aprovado. Se depois disso o comprador der causa à rescisão desse contrato, vai ser culpa dele, você fez a sua parte como profissional, certo? Então, na cláusula 4ª, eu procedo então à descrição da imobiliária. Além disso, digo de quanto serão os honorários e a forma que nós, imobiliária, receberemos estes honorários, ok? Então, comparece como a intermediária da presente transação, a imobiliária Alcance Digital em Imóveis, inscrita no CNPJ, CRES, neste ato representado pelo seu sócio-diretor, o senhor Diógenes Moita Costa Júnior, CRES tal, CPF tal. Detalhe, caso você queira este modelo que a gente está trabalhando aqui durante a aula, pode deixar um comentário, pode me procurar lá no Instagram, mandar um direct, tá? @Diógenes Moita, até repetir aqui para todo mundo ver, Diógenes Moita, certo? Então pode mandar uma mensagem lá que eu envio esse arquivo para quem solicitar, tá bom? Meu intuito é ajudar mesmo. Então, depois, no parágrafo, então, primeiro você descreve a imobiliária, descreve você, caso você não tenha imobiliária, você descreve você enquanto profissional, certo? E aí, no parágrafo primeiro, você vai botar os seus honorários e como eles serão pagos. No caso dessa venda, considerando 140 mil, que é o valor que a gente botou para efeito aqui da aula, calculando 5%, que é o que o nosso conselho permite aqui no estado do Piauí, né? Minha cidade que é Teresina, capital do Piauí. Então nós temos uma comissão, teríamos nesse caso, considerando 140, uma comissão de R$7.000. Então, a título de honorários pelo serviço de intermediação prestado ao promitente vendedor, você identifica quem é que vai lhe pagar. A imobiliária acima descrita fará jus à comissão no valor de R$7.000. R$7.000. A ser paga por quem? Pelo promitente vendedor à vista em até um dia após a data da assinatura deste contrato, desde que concluído o pagamento do que prevê o item 1 da cláusula 3ª desse contrato. Por que eu botei lá? O que eu estou dizendo aqui? Que ele vai receber, o vendedor está recebendo o sinal até 24 horas depois, até um dia útil depois, ele tem que repassar o pagamento da minha comissão. Então, eu estou vinculando o recebimento dos meus honorários ao ato de recebimento de sinal pelo vendedor, certo? Então, este pagamento se dará por meio de transferência bancária para
Aí você bota sua agência, sua conta, seu banco, Pix e a titularidade, alcance digital imóveis, certo? A imobiliária, alcance digital imóvel, deverá fornecer ao vendedor, recibo como comprovante dos serviços de intermediação prestados. Sem problema nenhum, normal, você deixa lá que vai ser emitido o recibo, tudo direitinho. Cláusula 5ª dos impostos, taxas e escritura definitiva. Todos os encargos e tributos devidos pelo imóvel objeto deste contrato, bem como a conta de energia, água, IPTU, taxa de condomínio, ficam a cargo e sob a responsabilidade do vendedor. Até quando? Até a entrega da posse do imóvel, conforme previsto na cláusula 2ª desse contrato. Lá na cláusula 2ª, vou puxar aqui para vocês verem, nós dissemos quando será a posse. Vinculamos que a posse será quando acontecer o pagamento integral do imóvel. Então, até a posse, a responsabilidade de todas as despesas são do vendedor. O comprador só assume as despesas inerentes à taxa de condomínio, água, luz, tudo isso, a partir do momento da posse. Isso é natural, tá bom? Então, todos os encargos e tributos devidos pelo imóvel, conta de energia, água, IPTU, taxa de condomínio, a carga e a responsabilidade do vendedor, perfeito? Até a data da entrega do imóvel, até a data da entrega da posse do imóvel. A escritura pública definitiva em cumprimento do presente compromisso de compra e venda, que no nosso caso aqui, o contrato da Caixa Econômica vai ter força de escritura, será ortogada pelo vendedor, será autorizado pelo vendedor, assinado pelo vendedor em favor da compradora ou de quem esta expressamente indicar, em cartório competente, mediante a constatação do cumprimento integral da parte da promissária compradora do que prevê esse contrato. Em especial, a cláusula 3ª desta avença. A cláusula 3ª, que é a cláusula do pagamento, tem que todos os pagamentos estarem ok para que a compradora assine o contrato da Caixa Econômica e como consequência disso, a propriedade do imóvel venha a ser transferida para o comprador, certo? Dos custos, os custos dessa transferência, quem é que paga? Os custos com ITBI, Caixa Econômica, taxas cartorárias, tudo isso que é inerente à transferência da propriedade do imóvel, objeto desse contrato e em cumprimento desta avença, a avença é acordo, contrato, serão exclusivamente de responsabilidade da compradora. Então, a compradora, lembre, a obrigação do vendedor é apresentar o imóvel 100% regularizado. A compradora é que paga todas as taxas necessárias para tirar o imóvel do nome da vendedora e passar para o nome dela. No nosso caso concreto, serão 3 despesas que têm que estar mencionadas. ITBI, estou falando aqui as despesas de transferência que vão acontecer. Cartório, além disso, terão as taxas da própria Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem taxa de avaliação, outras taxazinhas lá que acontecem, tá? Então, tem algumas despesas na própria Caixa Econômica Federal que o comprador é obrigado a pagar. Cláusula 6ª, também muito importante, de retratabilidade, multa e resolução. Esse texto, de início, eu já boto aqui como um padrão, para que fique bem nítido a responsabilidade que é a assinatura de um contrato como esse, a seriedade que é. Então, o presente compromisso é irrevogável e irretratável, renunciando os contratantes expressamente a qualquer direito de arrependimento, obrigando não apenas as partes aqui mencionadas, mas também seus herdeiros, sucessores a qualquer título, sendo, portanto, obrigatória a outorga e aceitação da escritura definitiva, podendo, se necessário, a parte prejudicada ou seus sucessores requerer a adjudicação compulsória do imóvel em apreço, do imóvel em questão.
Então, o nosso contrato, ele obriga não só comprador e vendedor, mas também os seus herdeiros ou sucessores, tá? Então, a adjudicação compulsória é basicamente você entrar na justiça para dizer, ó, tem um contrato aqui, eu quero meu imóvel, certo? E aí o juiz vai analisar tudo o que aconteceu e conceder o seu direito oriundo dessa compra e venda que aconteceu, certo? Isso é um exemplo bem superficial. O nosso intuito aqui não é entrar a fundo nessa questão jurídica, é só para você entender o nível de proteção que a gente procura dar ao contrato de compra e venda. Aqui vem a questão de multa e resolução. Caso o vendedor venha a ensejar a rescisão dessa vença, deverá pagar a multa de 10% do valor do imóvel deste contrato, além de arcar com os honorários da imobiliária responsável por essa transação e com a devida devolução dos valores recebidos até então, devidamente corrigidos pela... Aí você pode botar IPCA, os índices oficiais de correção de valores, certo? Bem como deverá receber o imóvel em até 30 dias, caso já tenha dado a posse a comprador, em perfeito estado de conservação e uso. Vamos lá, vamos falar com bem calma sobre isso aqui. O que a gente está dizendo? Que se o vendedor causar a rescisão desse contrato, vamos imaginar, no nosso caso concreto, vamos imaginar que durante o processo de financiamento, o vendedor porventura sujou o nome, ficou com restrição no nome. Isso inviabiliza o negócio junto à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal não vai aprovar esse crédito, porque ela analisa comprador, vendedor e imóvel para poder liberar um crédito como esse. Então vamos dizer, deu errado, não é o que a gente espera, mas deu errado. Então a gente faz da seguinte forma: o vendedor ele tem que pagar uma multa de 10%, meio que padrão, uma multa em torno de 10%. Tende a ser bem aceito em questões judiciais, inclusive. Então, 10% é multa. Além disso, ele vai arcar com o percentual da imobiliária, que foram os 5%. Então, ele vai pagar 10%, pagou a imobiliária, é responsabilidade dele pagar a imobiliária. E, além disso, ele tem que devolver o sinal completo. Teria que devolver aqui, está pagando 10%, que no nosso caso dá 14 mil. Com mais os 7, ele está pagando 21 mil de multa e imobiliária. Perfeito? Aí, além disso, devolver os 28 que foi recebido como sinal corrigido aí pelos índices oficiais de correção. Tá? Agora, claro, deu errado. Se a vendedora já tiver entregue o imóvel, já tiver passado esse imóvel para a compradora, é natural que ela vá ter que receber o imóvel de volta. Afinal, o negócio foi desfeito. Certo? Agora vamos pegar a outra possibilidade, que é a compradora dar causa ao descumprimento deste contrato. Se a compradora der causa, não teve o crédito aprovado, por exemplo, de cara, você viu que a gente tomou todo o cuidado, teve ali o crédito aprovado, mas durante o processo aconteceu alguma coisa que, bom, deu causa à rescisão deste negócio. Então, se for o problema da compradora ou ela desistiu do negócio, pronto, ela causou a rescisão, pois veja só, ela vai perder o sinal, certo? Ela vai devolver o imóvel em no máximo 15 dias em perfeito estado. E aqui você pode colocar ou não que, além disso, ela vai pagar a multa de 10%, tá? Isso aqui vai do acordo entre as partes, mas no mínimo a pessoa perde o sinal e tem que devolver o imóvel. Aí você bota um prazo para a devolução desse imóvel e que tem que devolver o imóvel nas mesmas condições que foi recebido. Perfeito? Eu sempre protejo a mim enquanto corretor, né, a minha imobiliária, no sentido de dizer que dentro aqui de um ambiente de resolução contratual,
eu coloco que de comum acordo as partes quem? Comprador e vendedor, elas estabelecem que, em hipótese alguma, haverá devolução por parte de Alcance Digital Imóveis, escrito no CNPJ, a nenhuma das partes do dinheiro recebido por esta quem alcance, conforme a cláusula 4ª deste contrato, sendo este valor devido em qualquer hipótese de rescisão, salvo se motivado por esta imobiliária. Claro que a imobiliária só tem a obrigação de devolver comissão se for a imobiliária causadora de uma rescisão contratual, que sinceramente é muito pouco provável de acontecer, tá? Mas se vier a acontecer, somente nesse caso aí, lógico, você vai devolver a comissão. Mas, via de regra, eu tomo esse cuidado, com alguns anos de experiência, eu passei a tomar esse cuidado em contrato. Porque às vezes acontecia a rescisão, aí ficava, e aí, devolve, não devolve, quem é que paga a imobiliária, quem é que não paga? Então agora eu boto que são as partes, são eles que estão dizendo que eu não preciso devolver. Então eles estão dizendo, eles estão assinando e estão de comum acordo com isso. Tanto é que se a compradora rescindir, ela está perdendo o sinal, e aí a vendedora recebeu o sinal e pagou a comissão, está tudo certo. Por isso que também o sinal é uma garantia do negócio, é muito importante ter o sinal para garantir o negócio. Eu falei lá no início que garante inclusive os nossos honorários, né? Então a cláusula 7ª sobre os feitos ajuizados, também aqui uma cláusula padrão que declara sobre a responsabilidade civil e criminal não existir qualquer ação em curso, certo, relativa aos imóveis ou que coloca a propriedade deste em risco. Muito importante essa cláusula 7ª, não diminuir a importância dela, porque mais uma vez é a gente aqui pecando pelo excesso e colocando que as partes estão declarando aqui nesse momento de boa fé que não existe em nenhuma das duas, em nenhum lado, ações judiciais que podem colocar a propriedade desse imóvel em risco. Então, isso aqui protege o comprador, protege o vendedor e protege você, corretor, tá? Porque eu já vi casos em que, embora que na hora da venda o registro estivesse perfeito, mas comprador e, na verdade, lá era o vendedor, tinha uma ação trabalhista que não foi relatada, que ele sabia que isso já ia acontecer, ele não manifestou, acabou que essa situação trabalhista veio realmente a ocorrer e trouxe problema para essa venda, viu? Mas aí tudo protegido e devidamente esclarecido e protegido no contrato com cláusulas como essa, que tá aqui, mas ele declarou que não tinha nenhuma ação, nem civil, nem criminal, nem trabalhista, enfim, ação real ou pessoal que coloca a propriedade do imóvel em risco. Uma cláusula importante de constar é já deixar estabelecida a propriedade de cessão de direitos do presente contrato. Às vezes é necessário, às vezes o comprador ou o vendedor precisa ceder esses direitos e deveres para uma pessoa sua, enfim, a gente já deixa aqui que já é permitido desde que o comprador esteja em dia com as suas obrigações, tá? E claro que para quem for passado esses direitos e deveres, ele deverá ser devidamente analisado. Então aqui não vai precisar analisar o potencial de pagamento da pessoa caso a compradora já tenha pago tudo. Por isso que eu botei aqui, todas as obrigações. Pagou tudo? Tudo bem, quer transferir os direitos desse contrato? É feito sem problema nenhum. Caso seja necessário, aqui é outra cláusula que eu passei a incluir com a experiência. Durante a venda, pode ser que durante o processo de financiamento, escritura e registro, seja necessário produção de novos documentos. O cartório pediu um documento assim, assado, tal. Então, compromete as partes a firmar quaisquer instrumentos, aditando ou retificando para instrumento, desde que se mostrem necessários para atender a eventual exigência relacionada ao registro ou para lhe conferir eficácia. Então, aqui é nesse sentido. Você está tramitando um processo de escritura, de registro de financiamento, pode surgir a necessidade de fazer um aditivo, uma correção, é natural, tá? E vamos deixar claro que essas alterações contratuais não vai prejudicar o contrato, certo? Então, o presente contrato somente se reputará alterado em qualquer de suas cláusulas, por meio de quê? Instrumento público ou particular,
celebrado entre as partes com um objetivo específico. Não é para qualquer coisa, não é de qualquer maneira, tem um procedimento, tem um documento próprio para isso e tem que ter objetivo específico. Então, a tolerância de qualquer das partes em relação ao cumprimento das obrigações a cargo do outro não vai importar renúncia, novação ou alteração das disposições aqui pactuadas. O que a gente traz aqui? Que vamos dizer que a compradora tinha que pagar dia 10 10 mil reais. Chegou dia 10 não pagou, chegou dia 11 não pagou, só pagou no dia 15. Vamos dizer que dia 10 era o vencimento padrão do mês e ela está pagando há 3, 4 meses toda vez no dia 15. Não foi feito aditivo, não foi feito nada, o vendedor vem aceitando esse atraso numa boa, tudo bem, é uma tolerância, mas não quer dizer que o contrato foi alterado por causa disso. Agora vamos para o caso concreto. Nós já até deixamos lá previsto que deve acontecer o pagamento em 90 dias. Caso não aconteça, vai ser analisada a situação e sendo visto e percebido que não foi por culpa do comprador, será tolerada essa demora mais de 90 dias até o tempo suficiente para haver o pagamento. Então, é um exemplo aqui de tolerância que pode acontecer pelo mero bom senso e que não vai acarretar alteração neste contrato, certo? Qualquer omissão ou tolerância das partes com inadimplências da outra ou demora no exercício de direito ou faculdade, não importará novação, alteração contratual, muito menos renúncia, certo? A este direito ou faculdade postergados. Então, não é porque está pagando atrasado, o outro está tendo uma tolerância, que o outro está perdendo algum direito em relação àquilo ali. Não. Então, podendo a parte lesada, a qualquer tempo, exercer os direitos decorrentes deste contrato. Por fim, a gente fala do foro, onde a gente diz onde serão decididas as questões que porventura vier a ser necessária em relação a esse contrato. Então, os casos omissos, aqui não expressamente assumidos, definidos, serão regulados pelos termos de legislação em vigor, ficando eleito o foro de Teresina para ser dirimidas possíveis dúvidas decorrentes desse contrato. Isso é importante, estabelecer o foro, principalmente no caso, o exemplo melhor é o caso concreto que nós estamos analisando. O imóvel é em Teresina, comprador mora numa cidade mais ao norte do Piauí, vendedora numa cidade mais ao sul do Piauí, no interior. Tem uma distância, eu até olhei de uma cidade para outra, de quase 1.000 quilômetros. Cidade do comprador para a cidade do vendedor. E eu vou dizer que qualquer problema em relação a esse contrato é o foro de quê? O foro da cidade onde o imóvel está localizado. Porque aí já fica pré-estabelecido que se precisar de alguma coisa, o local para discutir judicialmente sobre este contrato é Teresina, certo? E por estarem assim todos ajustados e contratados de mútuo e comum acordo, assinam o presente contrato, que é reproduzido em 3 vias de igual teor, com as 2 testemunhas a tudo presente, abaixo indicadas e assinadas. Então, você vai colher as assinaturas, aqui eu sempre boto promitente vendedor, boto o nome, o CPF, comprador, o nome, o CPF. Se forem casados, aqui é para ter promitente vendedor, promissário comprador, promissária compradora, certo? Então você bota o cônjuge, e aí, o marido e a mulher, o marido e a mulher. E aqui a imobiliária intermediária, a gente sempre assina também, e as testemunhas. Isso tudo dá uma robustez, dá uma força, dá uma validade jurídica, o fato de você já ter essas 2 testemunhas, além da própria imobiliária, certinho? Eu vou agora reduzir aqui o tamanho, para que vocês tenham uma visão do contrato, do corpo do contrato como um todo, ó. Então, passando aqui, o contrato nosso se iniciou exatamente aqui, com o título, tem a parte inicial, introdutória, com a declaração das partes, com o detalhamento das partes, certo? Depois disso, nós fizemos, portanto, a descrição do imóvel, onde nós dissemos qual é o imóvel, qual é o cartório, os dados cartorários desse imóvel,
a descrição desse imóvel com todos os seus detalhes. Protegemos no sentido de declarar, do vendedor declarar, além dele ser o dono mesmo, não ter nenhuma ação relacionada ao imóvel, certo? Falamos de como a casa será entregue, tudo isso na cláusula primeira, onde a gente fala do imóvel. Falamos de como a casa será entregue. Depois de descrever tudo, nós passamos então a dizer quando a casa será entregue, que é a posse do imóvel, tá? Nosso caso concreto aqui, posse é administração, mas basta botar da posse do imóvel. Na cláusula terceira, nós falamos do valor e das condições de pagamento, onde separamos o que é entrada do que é pagamento do restante. Colocamos o que vocês devem proteger caso esteja aí trabalhando com uma venda semelhante a essa, no quesito aqui de um parágrafo único. Deixar claro que o pagamento do item 2 tem que ter um prazo, que o atraso só será tolerado se não for por culpa, negligência aí do comprador, que o comprador é o único responsável pela solicitação e aprovação do crédito junto à Caixa. Me coloquei aqui à disposição para fornecer esse material para quem achar interessante, achar necessário. Estou à disposição, tá? Pode me procurar tanto aqui pelo canal do YouTube como lá no Instagram. Acredito que lá pelo Instagram é até mais rápido. Você pode mandar um direct que eu estou à disposição para atender e a gente está se ajudando. Falamos da descrição de você como profissional ou da sua imobiliária, onde a gente descreve a imobiliária. Em seguida a gente falou sobre os honorários e como esses honorários serão pagos, né? Além disso, nós falamos aqui sobre a parte de impostos, taxas, escritura, quem é que paga o que, até quando. Então, o vendedor, via de regra, assume todas as despesas até a entrega do patrimônio. A partir do momento que houve a entrega do imóvel, essa responsabilidade é do comprador, tá? Deixamos claro que todas as despesas inerentes à regularização do imóvel, a transferência desse imóvel do vendedor para o comprador é de responsabilidade do comprador, perfeito? Em seguida, falamos dessa parte tão importante que é a característica irretratável do contrato, onde a gente dá uma força assim que não pode ele amanhã ou depois dizer, desisti e não ter nada, não é assim. Falamos da multa e da resolução desse contrato. Se for o vendedor, como é que a coisa tem que acontecer, como é o pagamento dessa multa, como é esse sinal, como é que ele recebe esse imóvel de volta, em quanto tempo ele deve receber esse imóvel de volta. Se for a compradora que der causa, o que ela perde o sinal, por que perde, além disso ela paga multa ou não, em quanto tempo ela deve devolver esse imóvel, tá? Falamos nesse parágrafo terceiro que eu acho muito importante você se proteger e colocar que as partes, né, comprador e vendedor, as partes estabelecem que em hipótese alguma você vai devolver comissão, claro, somente se for você, profissional, o causador da rescisão. Falamos sobre essa cláusula que declara o fato de não ter, né, ações que possam prejudicar a propriedade do imóvel, a possibilidade de ceder direitos e deveres deste contrato. Falamos aqui, se necessário for produzir novos documentos, é possível, porque durante o processo, se acontecer de ser necessário produzir novos documentos, é possível fazer sem prejudicar este contrato, né? Falamos sobre a possibilidade de alteração do contrato, de que forma, que é por meio de aditivo, né, particular entre as partes, ou por meio de até mesmo um instrumento público, isso também pode ser feito, que uma tolerância entre as partes pode acontecer sem que haja a prejudicação da parte que está sendo tolerante, certo? Nem que haja alteração contratual por uma mera tolerância. Falamos do foro, ressaltei que inclusive no nosso caso concreto, o comprador é de uma cidade, a vendedora está a 1000 quilômetros e elegemos o foro de Teresina,
Coloquei aqui como é que a gente finaliza o nosso contrato, descrevendo compradores e vendedores, onde eles deverão assinar. E além disso, a imobiliária assina e temos aí as duas testemunhas. E agora vem aquela dica final que eu gosto de dar essa dica, que é a dica que muitas vezes pode fazer realmente a diferença. Tá, tudo bem, você fez o contrato está pronto. E eu vou dar uma dica analisando o nosso caso concreto aqui. O meu contrato está pronto, o que é que eu faço agora? E aí, como é que eu resolvo esse problema? Eu estou na capital de Teresina, o comprador está numa cidade mais ao norte, mais ao sul do estado, o vendedor mais ao norte, tem uma distância de 1.000 km de uma cidade para outra, e como é que eu resolvo isso? Perfeito. Então, como é que eu vou proceder neste caso concreto aqui? Nesse caso concreto, são pessoas já de um pouco mais de idade, não conseguem ainda assinar digitalmente, infelizmente. Então eu vou fazer aqui, fechar aqui o contrato, consolidar tudo direitinho, deixar tudo anotadinho, bacana. Mando por e-mail para a vendedora, mando para o e-mail do comprador. E vou pedir para cada um deles analisar. Analisou, aprovou, está tudo certo, não tem nenhum erro. O que é que eu vou fazer? A vendedora, no meu caso aqui, que é a cidade mais próxima, que vai acontecer mais rápido, a vendedora, ela vai imprimir lá na cidade dela 3 vias, vai a cartório na cidade dela mesma, fazer a reconhecimento da assinatura, reconhecimento de firma. Ela vai mandar esse contrato por um carro, por uma van, em um envelope para cá, para Teresina. Chegando aqui, eu vou mandar para a cidade do comprador da mesma maneira, através de um carro, de um ônibus, de uma van que faça a rota diária para a cidade dele. Chegando lá, o comprador vai pegar essas 3 vias, vai a cartório, vai reconhecer as firmas dele. Ele já vai ficar com a via dele lá completinha, vai mandar 2 vias para mim. Quando essas 2 vias chegarem aqui, eu mando a via da vendedora lá para a cidade dela, e eu, imobiliária, fico com a nossa via, certo? Com isso, a gente vai dar andamento à liberação do crédito, Caixa Econômica, e as coisas vão acontecer. O quê? O comprador vai pagar o sinal e a gente vai tramitar o processo para a liberação do crédito e posteriormente a transferência, né, do apartamento da vendedora para o comprador. Veja o trabalho que é, a logística que é quando os clientes ainda não conseguem assinar digitalmente. Mas tudo bem, se na sua venda aí os seus clientes conseguirem assinar digitalmente, ou pelo menos um deles já estiver mais próximo de você, já vai facilitar. Mas eu quis trazer esse exemplo do nosso caso concreto para que você veja que mesmo que haja essa dificuldade, não tem problema, mesmo que demore, você fez o contrato hoje, mesmo que demore, 5 dias para o contrato estar consolidado na sua mão, assinado, reconhecido firma, com um sinal pago, poxa, valeu a pena, a venda aconteceu e deu tudo certo. Às vezes demora um pouco mais, hoje a gente tem algumas facilidades tecnológicas, como a assinatura digital, mas que às vezes não será possível para comprador e vendedor. Às vezes a pessoa já tem mais idade, não quer mexer com isso, tá tudo bem, você faz da forma tradicional, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Você que ficou até aqui na nossa aula, mais uma vez, muito obrigado. Deixa aqui o seu gostei, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você conhece, os seus grupos que você pertence, para que mais corretores iniciantes, mais estagiários ou até pessoas que ainda nem começaram o curso lá do Cresce, mas que despertaram o interesse da nossa profissão, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa distribuir para cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. Eu, Diógenes Moita, fico por aqui. Permaneço à disposição no YouTube e em todas as redes sociais com o @Diógenes Moita, e até a próxima. Respeite uma hora. Caraca, meu irmão, chega, eu tô cansado.